Hi guys! Espero que vocês estejam bem. No primeiro ano a gente se aprofundou um pouco no Simple Past, que em português é passado simples. Verbos regulares, irregulares, formas afirmativa, negativa, interrogativa, respostas curtas, certo? Agora no segundo ano a gente vai fazer uma breve review sobre o Simple Past, algumas coisas importantes para relembrar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Na semana passada, fizemos a interpretação de um texto sobre Vincent van Gogh's life, né? A vida desse pintor, alguns fatos importantes sobre ele. O texto era esse aqui, certo? Se vocês puderam perceber, há alguns verbos no passado simples aqui nesse texto. Então, eu vou destacar aqui alguns. Por exemplo, was, helped, worked, wanted, started, lived, ended. E para finalizar, had. Ok? Então agora a gente vai falar um pouco de frases construídas com esses verbos aqui, beleza? Vamos dar início então com os verbos. Existem duas categorias de verbos no Simple Past: os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares são aqueles aos quais a gente acrescenta ed ou ied, certo? Então vamos pegar aqui nossa primeiro ponto, verbos regulares. Acrescenta-se o ed ao final do verbo. Exemplo: to end, ended; to start, started; to want, wanted. E temos aqui o segundo ponto importante, é uma outra regrinha da formação dos verbos regulares. Caso o verbo termine em y e antes do y tenha uma vogal, o que a gente vai fazer? Vai tirar o y fora e vai colocar o ies. Observem agora o exemplo. To study. Então, nós temos o study que termina em y e antes do y tem o d, que é uma consoante, né? Então, a gente tirou o y e colocou o ied. Por quê? Porque ele tem uma consoante antes. Agora, notem o verbo play. To play. Played. Opa, não tiramos o y e colocamos o ied. Por quê? Porque antes dele tem uma vogal. E a gente só vai tirar o y e colocar ied se o verbo for regular e terminar em y precedido de uma consoante. Uma outra regrinha que não está especificada aqui, porque ali no texto não tinha também, é o verbo que tem uma sílaba. Por exemplo, stop. O verbo stop, a gente não faz pausa para dizer ele, ó, stop. E de trás para frente ele termina em consoante, vogal, consoante. Quando isso acontece, a gente não vai simplesmente acrescentar o ed, vai repetir a última letra. Então vai ficar stopped com 2 p's, mais o ed, ok? Agora, se o verbo não for regular, ele vai ser irregular. O que isso indica? Que não segue essas regras que eu acabei de explicar para vocês. Vai mudar a escrita dele, não é simplesmente acrescentar o ed. Ali no nosso texto, nós tínhamos 2 exemplos, né? Era o exemplo do verbo to be, que estava o was e o were. Temos outros exemplos. To take, que vai ficar took; to give, que vai ficar gave; to go, que vai ficar went; to come, que vai ficar came; to do, que vai ficar did. E se voltarmos no texto, vai ter o exemplo do had, né? No presente ele é have, no passado ele é had. Mas tá, como é que eu vou saber se é regular ou irregular? Eu vou ter que decorar, né? Não tem uma regrinha para dizer tais verbos são regulares, outros verbos são irregulares. A gente precisa memorizar. Para isso, tem uma tabela que é muito grande. Eu trouxe essa aqui só para exemplificar, ok? Essa tabela ela é sempre dividida em 3 colunas: o infinitive, o past simple e o participle. Mas, para esse conteúdo, nós vamos nos ater apenas às 2 primeiras colunas,
o base form, ou que muitas vezes está escrito como infinitive, e past simple, ok? Então, essas são as nossas colunas que a gente vai se ater, a primeira e a segunda coluna. Como eu preciso, teacher, memorizar toda essa tabela de uma vez só? Não, né, gente? Vocês vão aprendê-la conforme a gente vai se comunicando em língua inglesa, beleza? Então, vamos lá para a forma afirmativa. Como é que uma frase afirmativa ela é estruturada em língua inglesa, no simple past? É o sujeito, o verbo no passado regular ou irregular e o complemento se houver. Então, nós temos aqui alguns exemplos retirados lá do texto, tá? He worked for an art company. Ele trabalhou para uma companhia de arte. He wanted to study theology. Ele quis estudar teologia. He lived in Belgium. Ele morou na Bélgica. He had many different jobs. Ele teve muitos trabalhos diferentes. Vincent was Dutch. Vicente Van Gogh era holandês. Então, nós temos aqui as 3 primeiras frases com verbos regulares. Por quê? Como é que eu consigo perceber isso? Pela terminação do ed. E nas últimas frases, os verbos had e was, eles são irregulares, porque muda a escrita. Eles fazem parte daquela tabela que a gente acabou de ver no slide anterior, ok? Notem que toda a estrutura de todas as frases segue essa linha. Sujeito, o verbo e tudo que está depois é o complemento da frase, que são aquelas informações extras, ok? Agora vamos para as frases negativas. Como eu faço uma frase negativa? Então, nós vamos passar aquelas mesmas frases afirmativas e negativas. O que muda? Olha o quadro com a estrutura. Sujeito, o verbo auxiliar didn't, que serve para mostrar que a frase está no passado e é negativa. E observem agora a mudança no verbo. Como eu já tenho o didn't mostrando que a frase está no passado, o meu verbo principal, aquela ação da frase, ela pode voltar para o presente, ok? E depois o complemento. Então vamos pegar essa primeira frase. He worked for an art company. Então, sujeito he, vamos acrescentar o didn't, o verbo worked vai voltar para o presente, que vai ser work, e tudo que está depois eu só copio, porque são informações extras, informações que eu acrescento na minha frase. Próxima. He wanted to study theology. Ele quis estudar teologia. Então, sujeito, didn't, verbo no presente e o complemento. He didn't want to study theology. The third sentence. He didn't live in Belgium. Né? Então, notem, aqui a gente tirou o ed ou simplesmente o d, né? Porque os verbos eram regulares. Agora, a próxima frase. He had many different jobs. He didn't have many different jobs. O verbo had, da segunda coluna, ele vai ser usado lá o da primeira coluna. Ok? E a última frase, Vincent was Dutch. Vincent wasn't Dutch. Por quê? Esse aqui é uma exceção. Eu não uso didn't, mas eu uso wasn't, tá? Ele é uma exceção à regra. Agora, a frase interrogativa. A frase interrogativa ela é um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu vou usar o didn't lá no comecinho da frase para mostrar que essa frase ela é interrogativa, tá? Então, olhem só, o verbo também vai no presente. Então, olha aqui a primeira frase.
Did he work for an art company? Ai, aqui foi um errinho, ó. Computador, é an. Como tá aqui, ó, perdão. I'm so sorry. Próxima. Então, observem aqui, ó. O he, ele trocou de lugar com o verbo auxiliar. O auxiliar veio na frente, ele tá aqui. Did he want to study theology? Did he live in Belgium? Did he have many different jobs? Was Vincent Dutch? Então, a última, né, essa exceção. Quando for o verbo to be, assim como no presente, o verbo to be vai trocar de posição. Observem aqui, ó. O verbo to be tá aqui e ele passou lá para o início da frase. Isso só acontece com o verbo to be, quando for o was ou were. Com todos os demais verbos, nós vamos utilizar o did como auxiliar do passado. E uma coisa importante, o verbo, ele tá no presente, tá? Ó, ele volta para a primeira coluna, ou se for regular, sem o D ou sem o ED, dependendo de como é que é a escrita dele no dicionário, ok? Então, nós já vimos até a forma interrogativa. Agora, eu gostaria de mencionar para vocês esse quadro de pronomes interrogativos, que nós já estudamos em alguns conteúdos no ano passado, no primeiro ano, né? Esse aqui eu vou deixar para vocês, daí vocês podem ver, tirar as dúvidas se necessário. E trago aqui algumas questions and answers, utilizando aqui 3 exemplos de pronomes interrogativos. A primeira, where did you go last Sunday? Where é onde, então a gente vai responder essa pergunta, onde você foi no último domingo? Respondemos com uma estrutura de frase afirmativa, sujeito, verbo no passado e o complemento. Então aqui, ó, I went to the beach. Tínhamos o verbo go, né? No passado ele vai virar went. I went to the beach. A próxima. What did you do on Saturday? O que você fez no sábado? Né? O que você fez? Então, estou falando do sábado, que já passou. Eu assisti alguns vídeos. I watched some movies. O verbo é regular com ed no passado. Sujeito, verbo e complemento. E o nosso último exemplo. When did you buy your new shoes? Quando você comprou seus sapatos novos? Sujeito, verbo e complemento de uma frase afirmativa. I bought my new shoes last week. Então, nós temos o verbo buy, que é o mesmo que eu quero usar aqui na minha resposta. Na segunda coluna, o buy é bought. Então, I bought my new shoes last week. Observem uma coisa importante, né? Quando a gente usa esses interrogativos, a gente vai ter que sempre na resposta responder a isso, né? Essa informação. Então aqui, ó, where, onde, what, o que ou qual, e when, quando. Então é sempre importante se ater a esses pequenos detalhes. Eu espero que, mesmo que tenha sido uma aula breve, eu tenha conseguido ajudar vocês a refrescar a memória, né? Refresh your memory, certo? Vai ter um formulário com alguns exercícios para vocês fazerem nessa semana, referente a essa videoaula. Vocês podem fazer as anotações no caderno de vocês, o que for importante, me mandar e-mail, me mandar mensagem aqui no Google Classroom, ok? E no que tiver ao meu alcance, eu vou estar auxiliando vocês. Bye bye, have a nice week, see you soon.